começamos. O Paris é engraçado que nós temos uma ligação já de muitos anos. Nós jogámos, nunca chegámos a jogar juntos só na Jogámos, seleção, não foi? não, Seleção. jogámos juntos nos séniores do Nos CBF. séniores, pois foi, quando eu joguei E no o teu irmão CBF, também, e o teu irmão. exatamente. Exatamente. Jogámos juntos, jogámos É, como adversários, sim, fomos adversários como treinadores. também, sim. Não sei se chegaste a apitar nenhum jogo meu Apitei, também. apitei. É um homem das Dá para tudo. várias funções. Eu tenho aqui, também tenho uma ideia, neste momento tu és treinador adjunto da Universidade do Beira Interior, correto? Sim, sim. Ah, tenho também a ideia que já foste treinador de Terras do Barro, CBF, Sim, Unidos, e só. e só. E bem bom, mas Já achei. já tens uma variedade de clubes. E era mesmo por aí que eu ia começar. Sim. Ahm, Diferentes projetos, diferentes maneiras de ver o basquetebol. Onde é que te sentiste mais à vontade para impor as tuas ideias? Qual é que foi esta fase de crescimento? O projeto das Terras do Barro, um projeto mais pequenino, não é? Sim. Como é que foi essa tua experiência? Ah, pá, de todos, aquele que consegui implementar mais as minhas ideias foi sem dúvida esse projeto do ATV. Porque, pelo aquilo que disseste, era um clube pequeno, pequeno, mas que tinha com a vontade do Sr. Rui, que fez muito pelo basquetebol, independentemente das ideias um pouco difíceis mas pronto, era a maneira dele. Mas foi sem dúvida o ATB porque, acima de tudo, porque era um grupo de jovens que gostavam muito daquilo e tinham muita vontade de aprender mais e não desistem, andavam sempre com uma bola debaixo do braço, toda a hora a chover, fazer sol, andavam sempre na rua e eram muito unidos. E era um grupo muito unido e que foi fácil de chegar até eles e implementar aquilo que eu tinha para eles e acabou por correr bem naqueles 2 anos que estive lá. Uh, Tínhamos todos os escalões, minis bastantes, só que depois faltava, praticamente eu via-me sozinho, não havia mais nenhum treinador e eu tinha que estar nos minis, estar no sub-14, estar no sub-16, no sub-18, mas foi aí que aprendi muito porque um, apesar de ter saído do corpo, é verdade, mas nós aprendemos é com esse tipo de desafios e ter estado, entre aspas, comandar pelo menos a parte do basquetebol toda, ter sido eu nos treinos diz respeito e planificações e etc. Mas sim, foi o ATB onde foi aquele onde dei aquele clique e que comecei ainda a gostar mais da modalidade foi no ATB, sem dúvida. Sim, senhora, sim, Foi uma senhora. experiência. Eu não tive a oportunidade de passar pelo ATB, passei por muitos clubes, passei Sim. no Terras do Barro, passei nos Unidos, passei nos Amigos da Covilhã, passei pelo CDC, onde cresci, tanto como Claro, jogador, claro, claro. ah, mas conhecia bastante bem o projeto das Terras do Barro. Sim, E é o que tu dizes, é dar os parabéns pelo trabalho que o Sr. Rui fez ao longo de muitos claro, anos. claro. E a verdade é que se aquele clube existiu ou existe, é graças ao trabalho que ele desenvolveu, não é? Sim, e ainda, pronto, ele neste momento não tem basquetebol porque também se chateou a partir do momento em que eu saí, depois ele aguentou só com mini basquete e não teve mais ninguém para o ajudar. Depois, entretanto, eu fiquei no Unidos e ele ainda lá está, só que não está com o basquetebol, mas aquele homem não para. Então tem futsal e tem atletismo, onde vai aos meetings e pronto.
Boa, clube boa. existe, o clube existe de qualquer das formas. Essa para mim é a parte mais importante, é que haja uma estrutura onde as crianças possam praticar desporto, independentemente do desporto que seja. É óbvio que nós gostamos muito do basquetebol e queremos Claro, sempre claro, puxar a brasa para o basquetebol, sim, uh, mas pronto, é bom saber que ainda lá está e que há a sim. hipótese daquelas crianças poderem participar em alguma coisa. Ganda Spini, bem-vindo, muito obrigado pelo teu host. Ia-te perguntar, e agora nesta situação do Covid, primeiro antes de entrarmos por aí, como é que tem sido a experiência de trabalhar com os séniores universitários, com o campeonato, com uma equipa universitária num campeonato federado? É uma experiência diferente, não é? É diferente e foi por aí que aceitei este desafio que o Nuno me propôs. Eu este ano, sou-te sincero, não era para estar no basquetebol. Ou quer dizer, era para mudar um bocadinho, porque eu estive no fundão das coisas correram bem a nível desportivo e com os atletas não, sem problema nenhum, mas pronto, houve o caso de um dos dirigentes não. Já estás a rir. Eles estão-me aqui a mandar a boca já. Ah, não, e não me sentia bem. E acho que quando nós não nos sentimos bem, ah, não vale a pena estarmos a massacrar, até porque não nos faz bem a nós, nem faz bem aos outros. E então decidi, este ano tinha esta tinha esta ideia de sair, até fiquei naquela de voltar à arbitragem, sou sincero. Mas depois as coisas foram avançando, não decidi nada até que houve houve a formação da lista para a Associação de Basquetebol Castelo Branco, que eu aceitei fazer parte, porque a associação não podia estar como estava, não sabia o que iria sair dali. E depois, entretanto, daí, a primeira proposta que tive foi do Bruno, do ABC. Ele fez uma proposta se eu estava interessado em ajudar o ABC nas escolas de formação. Disse-lhe que ainda não sabia, depois, entretanto, apareceu uma outra do Sena a ajudar na Amubi. Depois andei ali até que não decidia, né? Até que o Nuno Oliveira falou comigo a situação e aceitei, não estando a descredibilizar o Senna e o Bruno, mas aceitei porque era um projeto no qual eu sei a realidade minimamente do que tinha passado no ano em que estive no CBF, dos séniores, e porque ligado ao federado, aos séniores, e acho que é motivante, seja quem joga ou para quem treina, teres a possibilidade de estar nos dois lados. Sim, E é um projeto independentemente das outras propostas. Eu pelo menos quando passei por esse projeto aceitei mesmo por ser algo que é bastante motivante, não é? É um trabalho que é diferente de todos. Trabalhar com séniores, claro, claro. trabalhar com universitários, até porque tens aquela situação de tu de um ano para o outro nunca sabes muito bem com que equipa é que vais ficar, quem é que vai ficar, quem é que não vai, quem é que pode Claro. vir novo. Eu sei, Tamborim, eu sei que está a live bloqueada a 1080p, mas hoje vai ter que ser assim. Eu já tentei fazer aí um refresh a ver se a coisa muda, mas mantém-se assim, não há problema nenhum. Peço desculpa à malta que não consegui ver. Vem depois o VOD. O meu micro está muito baixo, muito baixo. Não há problema, isto vai-se adaptando. Vamos mudando aqui as coisas aos poucos. Pronto. É engraçado estás a falar que nem estavas a pensar estar ligado ao basquetebol e era mesmo por aí que eu ia pegar. Num ano em Uhum. que pensaste estar afastado, estás mais ligado do que nunca, não é? Treinador de uma equipa, tá ligado à associação. Qual é o teu papel na associação? Qual é o cargo que estás a desempenhar? Como é que está a correr esse novo projeto? Até porque é diferente trabalhar como Claro. dirigente do que trabalhar como treinador ou árbitro.
Olha, nós estamos lá há pouco tempo, desde outubro. Sou vice-presidente da associação, um dos vice-presidentes. Estou neste momento aquilo que tenho feito mais, ligado ao Nuno Oliveira, da parte técnica das competições e sou presidente do comitê de minibasket. O que é, aí sim é muito desafiante, porque acho que é dos pontos da associação, mas que atenção, ninguém teve culpa disso, mas que todos os clubes têm N ideias e porque é que é isto, porque é que não é aquilo, e é complicado. A primeira reunião que houve do comitê foi complicado e não foi bom, porque deu para perceber, e eu entrei ali sem saber metade da realidade, não é? E ouvi todo lado, todos os clubes e acabou por chegar a um consenso que não se acabou por chegar, porque entretanto as pessoas nunca estão bem, né? Não, mas gosto, acho que a associação tem um papel muito importante e tem que ter, porque tu ouves, tu tens que ouvir todos, é mesmo assim. Ali não há o teu clube, nem há o clube daquele que é meu amigo, é todos, são todos iguais. E nós precisamos de todos, e acho que todos também precisam da associação. Porque não é dizerem, como muitos dizem, que a associação não é necessária para isto ou para aquilo. É necessária porque, e tu sabes perfeitamente, nós quando jogávamos, e acho que isso foi um papel excelente nos últimos anos, através do Nuno, principalmente, foi a quantidade de competições que tu tens. Nós fazíamos 6 jogos. Eu chegava a janeiro com 6 jogos e ficava em casa, entre aspas. Íamos treinar. E o ano resumia-se, no meu caso, né? Que quem não ia ao Nacional eram 6 jogos. E acho que hoje em dia nenhum clube que esteja a competir pode se queixar disso. E isso vai cada vez e vai melhorar, nós estamos cá para isso e entramos agora na associação. E a ideia é melhorar isso mesmo, porque depois, aliado a isso, porque há muitos jogos, o que é que está a faltar? Arbitragem. Já houve curso de arbitragem, mas é complicado. A arbitragem não é fácil de chegar, não são todos que gostam, não são todos os que aguentam. Se fôssemos todos como o teu convidado, o Bruno, isso era excelente, que ele adora aquilo. Sim, o Bruno foram muitos anos sim. Ligado à arbitragem e nota-se que é algo que lhe está dentro, já não é mesmo só o desempenhar o papel de árbitro, ele é mais do que isso. Não, mas é desafiante, é a palavra que eu tenho neste momento. A associação é desafiante. Tivemos infelizmente, vamos ter que falar disso em relação ao Covid, e aquilo que manchou um bocadinho entre aspas, mas que ninguém tem culpa, foi as festas. Bom, este ano não houve festas e para nós uma direção nova seria bom termos essa experiência. Eu tive enquanto árbitro, mas seria bom, era mais um desafio. Mas pronto, há outras oportunidades. Não sei se o mini basquete em Paços de Feira, como é em julho, se vai realizar, se não é uma incógnita. Infelizmente eu duvido que haja. Sim, também. Que não estou a ver que antes de agosto haja melhorias em relação a isso. Sim. E até porque com miúdos não acredito que arrisca. Pois, a questão é mesmo essa. É o ponto fulcral, é que nem vale a pena arriscar-se. Já situações como ainda hoje li do Campeonato do Mundo de Sub-20 que foi cancelado. Não acredito mesmo que competições com os escalões de formação que venham a ser feitos. Sim, e também tens o exemplo do futebol, tudo que é competições de formação também foi tudo cancelado, por isso. O futebol está parado, não é? Nunca antes visto. Não está nada a mexer, que é diferente. Mas Exatamente. sim. Não acredito também. Então, e diz-me uma coisa. Como, pronto, é normal que esse projeto
para a associação a ida lá abaixo seja mesmo um ponto fulcral. Tirando isso, o que é que a associação neste momento tem planeada? Tu falavas-me em off de um e-mail que já saiu da resolução dos campeonatos, não é? Basicamente foi isso. Desvenda-nos um bocadinho desse e-mail, qual é a ideia, será terminar a época? Neste momento, aquilo que vem no comunicado é que pronto, a época está suspensa. A única coisa que é certo é que quem já tinha garantido as subidas ou as descidas vão acabar por acontecer. No caso do Imortal vai subir à Liga, do outro lado o Terceira vai descer, e depois tens no feminino o Galitos também vai subir, e depois mais duas descidas, que é o Braga e o Angra da Pro Liga para a primeira divisão masculina. Neste momento é o que sabemos. Sei que vai haver inúmeras reuniões, agora isso já não nos compete, não é? A Federação e os clubes é que têm e as associações é que têm de chegar a um consenso. Agora, não vai ser fácil. Eu, sinceramente, a minha opinião é que, quanto muito, em junho, acho que em junho, na melhor das hipóteses, se calhar vamos continuar, ou pelo menos terminar, mas não vou acreditar, voltando à competição, que vão ter que ser os jogos à porta fechada. Digo eu, vou dizer, da minha parte, acho que se a acontecer à porta fechada, acho que será uma das soluções, que não é uma solução, mas pronto. Sim, temos que aguardar. Faz todo o sentido. No entanto, até que ponto não seria bom pensar-se numa competição de verão, algo para complementar? Faz sentido? Não faz? Até porque podemos claramente dizer que vai haver perdas em termos de capacidade física dos atletas, não é? Será que vale a pena? Será que o ideal será começar-se a pensar mesmo na próxima época? Eu acho que estamos a tempo para isso. Agora, falando na minha realidade do Campeonato Nacional da 2ª Divisão, aquilo que falta realizar ainda estamos a falar, se calhar, ali de 5, 6 semanas, mesmo fazendo jornadas duplas em algumas delas. Nós tínhamos o caso de ir ao Algarve e teria que ser jornada dupla neste rol. Agora, acho que sim, que no verão não era mal pensado. Agora, aqui a questão toda é a Liga. A Liga mexe com outras coisas, direitos televisivos, sponsor, os jogadores que depois, entretanto, têm aquele período de férias que voltam para os Estados Unidos, ou seja, pronto, isso teria que ser tudo alterado. Agora, se é possível, eu acho que sim, eu acho que é possível. Nem estamos a falar uma hipótese que terminaria tudo no final de julho. Se calhar a época não começando em outubro, começava em novembro, não sei. Neste momento agora estamos todos no se. É tudo em aberto, exatamente. Não faço ideia. Não sei. Eu acho que dava. Mas depois estamos a entrar no período de férias, é complicado. Por isso é que tu vês que campeonatos já estão a terminar tudo. Houve campeonatos que acabou como estava a classificação. Não sei até que ponto andamos a adiar isso. Não sei se a Federação está a fazer tudo para acabar e depois vão. Só que aqui em Portugal sabes que há a questão dos 3 grandes. É muito difícil. Ainda mais neste momento em que tiveste um Sporting que fez a entrada numa época com um investimento maluco, não é? E ficamos um bocado assim, será que sim, será que não? Não, sou sincero, não sei. Agora, como os jogadores vão voltar, acredito, no nosso caso, da UBI, os jogadores têm uma planificação de treinos físicos. Agora, claro, não estamos a controlar, né? Quem faz ou deixa de fazer. Mas acho que
Diz. Tenho aqui uma pergunta no seguimento do que estamos a falar, Sim. que é que impacto é que a quarentena pode ter e a interrupção dos jogos nos treinos e na performance dos jogadores? Uhum. Pronto, impacto tem sempre, é a minha opinião. Enquanto treinador, acho que impacto tem sempre. Porque uma coisa é tu teres a rotina no nosso caso, treinar 4 vezes por semana e chegas ao fim de semana, jogas, fisicamente sentes-te bem, tens aquele grupo entrosado, há rotinas de jogo, de treino, e depois vês-te privado durante um mês e a contar, como sabemos. É óbvio que quando voltares vais sentir, eu não digo tanto no estar dentro de campo, porque já realizámos 16 jogos, ou 17, mas vai faltar, porque se eu não estou bem fisicamente, se tu não estás bem fisicamente, se em 10, 2 ou 3 é que estão, não vais estar todos na mesma performance, e não vão estar todos na mesma performance, e é óbvio que é complicado. Agora é como eu estava a dizer, nós não controlamos, eles têm um plano de treino, acredito que grande parte tenha cumprido. Temos que acreditar, não é? Temos que acreditar, tem que ser positivo. Não, mas acho que sim, que mesmo voltando, é óbvio, seja qual for, imaginamos que agora voltávamos na primeira semana de maio, treinávamos uma semana, o jogo a seguir, claro que se vai notar, isso é óbvio. O outro, se calhar também, tem que estar tempo ao tempo. Isto é um bocadinho como tu voltares depois das férias do verão. Sim, é basicamente fazer uma mini pré-época para recuperar. Tu começares a época na segunda semana depois da pausa de verão, não vais ter, até porque é a alimentação, é o deixar de treinar, é isto, é complicado. Eu acho que vai um bocadinho por aí, mas pronto, eu acho que é mau, vai-se notar, mas depende um bocadinho de cada um. De uma coisa é certa, e respondendo agora aí à pergunta do Dino, neste caso em específico dos campeonatos séniores, eu não vejo que haja uma perda tática, ou seja, sim. os jogadores estão dentro dos esquemas de trabalho, do esquema de jogo, claro que vai ser mais uma perda física. Sim. Contando que eles em casa poderão fazer o plano de treino definido para esta fase, de todas as formas não é igual a trabalhar num pavilhão, não é igual a trabalhar com a equipa em completo, ou seja, isso vai sempre notar. Em termos táticos, não, claramente que não, até porque felizmente hoje em dia os jogadores são bastante inteligentes. Sim. As rotinas acabam sempre por ficar. Então, e diz-me uma coisa, o futuro para isto, o que é que se pode fazer em termos mais específicos para resolver o mais rápido possível este regresso? É muito complicado conseguires planear algo, não é? Sim, nesse aspecto é guardar, não podemos fazer mais nada. No caso do que é que poderia isto mudar, eu acho que se tiver que terminar, falando da nossa realidade, se tiver que terminar, tem que se dar prioridade a quem acabou, como é óbvio, as fases regulares em primeiro. Porque isto que estamos a jogar, a segunda fase, claro, não garante que a equipa que terminou no primeiro lugar que iria ganhar esta segunda fase, não é? Mas acho que se tiver que se resolver uma subida, tem que ir por aí. Mas depois vamos mexer outra vez noutra coisa, que é um campeonato que tem X equipas, estão para onde vão ter mais, não vão ter, não sei, sou-te sincero. Agora, outra solução que eu acho viável, falando da Liga, acho que era terminar a fase regular e a voltar começar já com os playoffs. Exatamente. Estar como está. Pode custar a quem está ali naquele, qual é o playoff, não vou bater, não.
Já agora, por curiosidade, vou espreitar como é que está aí Dos a playoffs. classificação da Liga, né? Neste caso. Ok. Vamos puxar isto para cima para ver se a malta consegue ver. Ora, como aqui podem ver, então o Sporting está em primeiro, Benfica em segundo, Porto em terceiro, o Oliveirense em quarto, Vitória em quinto, o Galites em sexto, o Cabo Madeira em sétimo. E agora temos aqui a grande dificuldade, que é o playoff é sempre jogado a 8, correto? Sim. E o oitavo e nono lugar é exatamente o Jogueira e o Lusitânia com os mesmos pontos. É difícil. Voltamos a bater o mesmo. Eu acho que é complicado e quem tem que tomar essas decisões Que se é ponha não na gritar um freira, bocado, né? porque vai, vai sempre haver alguém que se vai queixar e é complicado. E tiveste outro exemplo hoje, o futebol terminou todas as competições não profissionais e ficou tudo, ainda nem se sabe quem tem que decidir quem é que vai à Liga dos Campeões, futsal feminino e masculino. Isto vai ser muito complicado e terminando o Campeonato de Portugal, que tem as fases que tem, até encontrar quem sobe é bastante difícil, não sei como é que vão fazer. E o basquete está um bocadinho dentro da mesma situação, porque estamos a falar só de séniores, mas é preciso ver que temos formação. E há muita competição nacional, inclusive equipas do nosso distrito, que ainda estão a competir. Olha, é aguardar. É verdade. Mesmo. E olha uma coisa, em relação, agora virando um bocadinho, porque até, neste caso a vossa equipa tem estas duas vertentes, virando um bocadinho aqui para os séniores, que neste caso regressariam à Covilhã em 2020, à Beira Interior, Sim. não só à Covilhã, o Fundão e... Acho E o Fundão, é só o Covilhã e Fundão. Fundão. Da outra vez é que foi com o Belmonte. Exatamente. Queriam ter esta competição. É fiável adiar esta competição? Não se fazer? É um bocado... É um bocado o mesmo. Como é que eu ia dizer? É um bocado triste, não é? Até para quem tinha já tudo pronto e organizado para o final deste mês, não é? Claro, e no nosso caso conseguimos atingir o objetivo da época, foi estar na segunda fase, foi um feito bastante bom depois de termos que ganhar a equipa que tivemos que ganhar, que foi o Paço de Arcos, estando a perder por 20 pontos ao intervalo, conseguimos garantir a uma equipa que ainda não tinha perdido, conseguimos garantir essa segunda fase, que era um objetivo porque ia de encontro a que os atletas não iam parar e íamos competir no séniores com esta segunda fase ainda a decorrer. E neste momento não há nada. Claro que é triste porque vês uma época ser planificada e com objetivos, consegues esses objetivos e agora está tudo suspenso. Agora, em relação a séniores, estamos a falar também de uma concentração de muita gente, de todo o país, inclusive das ilhas. Eu acho que é complicado de se realizar porque é toda uma logística, é dormidas, é alimentação, é competição, não dá para controlar toda essa gente. E em duas cidades ainda para mais, e estamos a falar de uma situação como um vírus que se espalha sem nós percebermos. Do dia para a noite isto aumenta de uma forma, então eu acho que os séniores também ou são adiados para o ano na mesma cidade, ou não estou a ver, sinceramente, olho um bocadinho para os séniores como olho para as festas do basquete, um bocadinho no âmbito em que, volto a dizer, de que vem gente de todo o país. É complicado estares a assumir essa responsabilidade. E não acredito, sinceramente, eles foram adiados, eles eram para ser agora no final do mês de abril e foram adiados um mês. Mas isto tudo depende, tudo o que estamos a falar,
podemos ter todas as ideias e esperar que a Federação isto ou aquilo faça, mas quem manda no fim é o Governo. Não é? E enquanto não chegar um verdicto em relação a isso, não podemos pensar. Agora, na minha opinião, não se vão realizar. Acho que vão adiar para 2021. Se houver essa possibilidade de adiamento. Claro, claro. Olha, e voltando um bocadinho atrás, tu também foste árbitro. Foste árbitro durante quanto tempo? Fui árbitro 6 anos. 6 anos, ok. Como é que essa experiência te ajudou? Até porque o árbitro vê o jogo de maneira diferente, não é? Está dentro de campo, não é interveniente direto. Como é que essa experiência da arbitragem te ajudou como treinador? Olha, eu gostei bastante e se pudesse, mas o joelho não permite, mas eu se pudesse ainda estava a apitar, sou sincero. De todas, passando por jogador, treinador e árbitro, a seguir a treinador, a arbitragem é aquilo que eu mais gosto. Como foi? Olha, eu antes levava N técnicas, refilava bastante do Henrique Raposo, principalmente, mas isso também se calhar tudo. Não, mas mudei um bocadinho porque percebi o que é estar daquele lado e não é nada fácil. Não é nada fácil e era uma das coisas que acho que devemos todos passar um bocadinho. Não, claro que passamos naquele âmbito de mini-basket, mas estando num jogo oficial e ainda para mais em competições nacionais e tendo apitado CNUs e estando nas festas do basquete, não, era uma experiência boa. Tirei muito, aprendi muito nessa questão de como saber lidar com os árbitros. Acho que desde que tirei o curso para aqui, nesta fase, acho que só levei mais uma técnica e foi este ano, por acaso, aqui no Fundão. Em casa ainda por cima. Foi em casa. Não, mas tirei, gostei bastante e volto a dizer que gostava de voltar. Claro que aqui é difícil um árbitro chegar a categorias superiores. Temos a Inês Santos, que chegou na mesa, que ainda é árbitra de primeira categoria na mesa, mas acho que árbitro de campo é difícil. Eles próprios dizem que não é de interesse deles haver árbitros daqui, porque estamos a falar de deslocações e esse tipo de coisas. Não, mas gostei e voltava a repetir. E se alguém me perguntar se acho boa ideia da arbitragem, acho que sim, acho que toda a gente devia passar um bocadinho pela arbitragem. E a arbitragem ensina bastante, sim, principalmente na nossa maneira de ver o jogo. Porque nós temos, enquanto treinadores, temos aquele impulso, é falta, não é, não sei o quê, não vê isto, não vê aquilo, é muito difícil, acontece tudo ao mesmo tempo. E a 2 ainda mais difícil, as áreas tens que controlar muita coisa ao mesmo tempo e o árbitro avançado tem o jogo todo à frente e não consegues ver tudo e a partir do momento em que fui árbitro comecei a perceber, não, afinal isto custa e temos que sair um bocadinho diferentes porque ser árbitro não é fácil. Mesmo. Para a malta que está aí que não sabe qual é a diferença entre uma arbitragem a 2 e uma arbitragem com o árbitro avançado, qual é que é em si, pode ir ver o VOD do podcast com o Bruno, onde ele faz um desenho e explica isso. É verdade. Escusamos de estar agora a massacrar aqui o Ricardo com essa situação. Pergunto-te, qual é a dificuldade para ti? Qual é a maior dificuldade para um árbitro e qual é a maior dificuldade em termos, neste caso como tu és vice-presidente da associação, trazer mais gente para a arbitragem, criar mais árbitros? Há sempre uma dificuldade enorme, principalmente no interior, em ter árbitros e vê-se muitas vezes árbitros a correr de um lado para o outro para ir fazer vários jogos no próprio dia. Qual é que tu achas que seja a maior dificuldade? Como é que isso pode ser mudado?
Olha, a maior dificuldade, isso depois depende das pessoas, não é? Eu acho que a maior dificuldade quando um jovem árbitro tira o curso, para além de perceber, para além de ser complicado os movimentos e cada vez mais há mais tipos de falta e coisas que não havia, isto está a mudar. Eu acho que o mais difícil enquanto árbitro é controlar os bancos. É difícil, claro, isto tudo depende dos jogos, mas eu acho que a maior dificuldade que nós temos aqui, e que eu tinha, é os árbitros têm que ser mais humanos, não é vais falar para ele, vira-te as costas, não, isso não pode ser. E tiveste esse exemplo do Bruno, que ele disse mesmo isso, que se tem que tratar por tu, trate por tu, eu conheço. Está bem, tem que haver aquele respeito, tem que haver aquela diferença, mas não, não tem que ser assim. E acima de tudo, se eu peço, senhor, diga-me o que é falta. Não é virar as costas e leva uma técnica, isso não é. Eu acho que isso é dos maiores defeitos que há na nossa arbitragem distrital. Não digo todos os árbitros, não são todos assim, mas tem vindo sempre. É como se fala para os bancos, não deve ser assim. Depois implica-se com coisas que não se devem implicar, porque não se começa um jogo porque aquele segurança não tem um colete, porque aquele não tem uma ficha, porque não chega. Basquete, tem que se jogar. Sei que há regras, tem que se cumprir, né? Mas não é por segurança ao jogo não ter um colete vestido. O colete não lhe dá super poder. Não sei. E eu vi isso, essa realidade. Nós este ano, em Lisboa, fomos praticamente todos os jogos apitados por um árbitro da Liga. E não houve um caso pela Sónia que é internacional. E não tem nada a ver. Está bem, estamos a falar de topo da arbitragem. Mas temos que pensar em chegar lá e agir como tal. Não é por eu estar no distrito de Castelo Branco que vou. Olha, fico por aqui, isto chega, chego ali, 1h30, vou para casa e não. E acima de tudo, onde é que podemos corrigir? É fazer um pré-game. Se nós, enquanto treinadores, o fazemos, tu sabes, conto com estes, a equipa que é, quem é que vai jogar, a equipa técnica reúne, a arbitragem é igual, tem que reunir, saber perfeitamente, dando-te um exemplo. Eu quando apitava o ABC com o Unidos, era Farinha, Vitor Paio. Para além do jogo em si, sabíamos que tínhamos de ter atenção aos bancos. Acho que tem que haver essa preocupação. E os árbitros que estão há mais tempo têm que chegar à frente. E enquanto vice-presidente da associação, não estando no CAD, mas lidando com quem está, ajudar, vendo mais jogos. Quem está ligado ao CAD, ir a um jogo, ver, se tiver que corrigir, um intervalo vai ao balneário, olha, vocês estão a fazer isto mal, filmar, ver reuniões técnicas, isso é tudo muito importante. E nós todos, os agentes do basquete, seja árbitro, seja treinador, seja jogadores, nós aprendemos muito a ver, na minha opinião. E ainda para mais um árbitro. Um árbitro vai perceber, eu fiz isto, eu pitei isto, isso tem que chegar. Eu sei que é difícil, mas hoje em dia qualquer um tem um smartphone e filma, e não custa nada. Vou ver um jogo, vou filmar, acho que está mal, e atenção, estou a fazer isto, e já disse isto a quem é do carro. Não estou a criticar para deitar abaixo, mas sim para construir. Claro. Porque se eu vou ver um jogo, faço parte do CAD, eu filmo, está mal, vou avaliar. Olha, vocês, o jogo, vocês não estão a controlar, vejam lá isto. Não é difícil. Sim, e tendo referências em específico é mais fácil do que apenas ser, olha, atenção a isto ou atenção àquilo. Claro, é mais fácil chegar, malta, vejam aqui esta situação, o que é que vocês acham que fizeram mal? Não é? Pôr logo a espada do outro lado, olha, analisa-te a ti próprio. E depois, acho que o maior defeito é o jogo acabou, passa uma semana, depois quando vemos essa pessoa, então, semana passada, pitaste aquilo, não é assim, não tem que ser assim, mas é a minha opinião. Em relação a tu perguntaste
como é que podemos cativar novos árbitros. Exato, era o que tinha perguntado novamente. Epá, sabes que não é fácil cativar árbitros, porque para ser árbitro de basquetebol, ou seja, a modalidade que for, das duas uma, ou foi jogador, ou foi adepto e sabe o que, pá, uma pessoa que esteja na bancada e ouve isto e aquilo, para ser árbitro, se calhar tem que ouvir isto, né? É preciso ter estudo, também, é verdade. Agora, como é que podemos cativar? Um bocadinho por aquilo que eu me cativei. Não deixei de jogar, tirei o curso de treinador, porque não experimentar? Não custa nada experimentar, até porque a arbitragem vais aprender muito. Para quem gosta de basquete, na arbitragem vais aprender mesmo muito. E depois porque é uma experiência que tem tudo para. Pronto, tem aquela parte mal, tens que ouvir as pessoas, mas tem tudo para ser bom porque continuas a ajudar a modalidade. Acho que quem gosta de basquete, por exemplo, eu sei que há pessoas que tiram um curso, fazem um jogo e depois. Mas porquê? Não consigo entender. Agora, cativar é difícil, é verdade. Também não é como muitos fazem, que é vou tirar o curso que é para ganhar uns trocos. Ninguém vai ser rico da arbitragem. Ponto. Nem vai fazer só, nem vai viver só da arbitragem. Isso aí podem esquecer. Mas acho que, assim, minha opinião é experiência. Acho que quem gosta de basquete deve passar um bocadinho por tudo, e eu passei por tudo, e digo que foi bastante marcante a arbitragem. E depois tem outra experiência que também eu tive enquanto árbitro, que é poder ir às festas do basquete. E aí acho que é muito bom para os jogadores, para os treinadores também, uma grande experiência, mas para os árbitros acho que arrisco-me a dizer que são quem tem mais a ganhar. Porque tu lá em baixo, além de apitares 2, 3 jogos por dia, tu sabes que ao fim de um desconto de tempo tens um comissário, que ou é árbitro internacional ou é árbitro nacional, vai-te dizer o que é que estás a fazer mal, e tu quando vieres para cima, apitar jogos de tal, já não vais com a mesma mentalidade que tu tinhas, isso tenho a certeza. E foi um dos grandes defeitos dos árbitros que tiveram muito tempo na nossa associação, foi que nunca lá foram abaixo. E quem foi evoluiu bastante, isso sem dúvida nenhuma, o Gonçalo Farias, o irmão dele, o Chico Zé, o Félix, acho que todos tiveram uma evolução muito grande. Aliás, o Félix apitou finais. E acho que, pronto, infelizmente eles já não estão, mas tem que alguém chegar à frente, e espero que quem tirou o curso agora, pessoas que lá está, como o Pedro Madeira, que está ligado ao basquete já há muitos anos mesmo, e tem tudo para chegar longe na arbitragem, porque para além de perceber o jogo, saber o que é ser jogador e treinador, vai ter que chegar à frente agora como árbitro. E juntando tudo, de certeza que ele pode, se quiser e se o permitirem, ele pode chegar longe. Neste momento, dos que tiraram agora o curso, acho que o Pedro está lá. Acredito que sim, sem dúvida. O Pedro, eu tive o prazer de trabalhar com o Pedro, tanto como sendo ele meu jogador, como sendo ele meu adjunto, e é uma pessoa que está mesmo muito por dentro da modalidade. Sim. E a modalidade, e sempre se dedicou bastante. O interior acho que tem muito a ganhar com a participação do Pedro na arbitragem. Também acho. Então, e da parte de jogadores, como é que tu achas que como treinador se pode aliciar a ter mais jogadores, novos jogadores? Que trabalho é que tu achas que os treinadores deverão acrescentar ou que está a ser feito, de maneira a que a modalidade cresça em termos de números e em termos de qualidade, não é? Que são coisas bastante diferentes. Sim, sim. Olha, em termos de arranjar, de começares a cativar jogadores, eu acho que na nossa zona tens que ter uma parceria com as escolas. Eu estou-te a dar este exemplo porque foi na questão do ATB, que já falámos. Toda a gente que nós tínhamos, claro que tínhamos a vantagem que o Sr. Rui era funcionário da escola,
mas também vendo o outro clube, o CBF, foi os melhores anos do CBF, foi quando o Torres era o presidente e tudo de um ano para o outro, visto o CBF ter todos os escalões de formação e com muita gente, porque foi à escola também. Eu acho que ir às escolas e ter parcerias com as escolas, eu já não digo tanto. O desporto escolar sou um bocadinho. O desporto escolar acho que é uma coisa um bocadinho poeira para os olhos. Acho que O aquilo. desporto escolar, já lá vamos, mas eu acho que aquele bocado de carne que todos É, temos metido no dente e que ninguém consegue tirar, né? não, não digo tanto o desporto escolar, mas havendo facilidade. Falando, por exemplo, no Unidos, que é uma escola lá. Tens dois projetos que também foram com as escolas, que foi a Pero e foi a Quinta das Palmeiras na altura, com o Vieira e o João Paulo. E acho que tem que começar por aí. No caso do fundão, não tens porque falta a outra parte, que é as pessoas não o querem. E quando não querem, e há ali aquela inércia, depois há situações em que tu vês um ABA que neste momento aquele que era o ABA, que é o ABA, agora já não é o ABA, agora o ABA tem muita gente, está a trabalhar bem. Eu acho que, claro que aqui é um bocadinho ligado à tal inércia que os outros têm. Enquanto o ABA foi trabalhando ao longo do tempo e foi naquele caminho, os outros pensavam que já estavam, que iam ali ter os miúdos ao pavilhão e que não temos 7, temos 8, fazemos subidas de escalão, está tudo bem. E não pode ser assim. E o ABA, nesse aspecto, tem vindo a crescer bastante. Claro que também tem fundos para isso. Tu, para suportares a quantidade de gente que está a trabalhar no clube, de enquadramento humano, etc., tens que ter apoio. Agora, como é que cativas? Eu acho que é muito pelas escolas. Aliás, vem tudo, acho eu, das escolas. Numa zona como a nossa, os miúdos estão nas escolas. Estava-te a dizer do ATB que foi na escola, mas foi também as aldeias. O Fundão tem são 30 freguesias na altura. Estamos a falar que não é para ir a todas, mas nem que seja metade delas consigas um miúdo que vem com o amigo, de certeza que vais ter muita gente. Mas pronto, lá está, precisas da outra fase, da outra parte que é ter uma carrinha para deslocar ou um fundo que permita isso. Mas quem tem essa possibilidade, que se eu neste momento me encarregasse disso no fundão, porque não o fazem, volto a dizer, eu em primeiro ia às escolas. E de certeza que nas escolas tu vais arranjar. Pá, podes não arranjar muito, mas vais de certeza ter miúdos para treinar nas freguesias. Só que tem que haver vontade, né? E quando se faz as coisas não é só olhar para a carteira e pensar que é o mal aqui do fundão, que é pensar que vamos viver disto, se houver dinheiro é que com isto vai para a frente. Mas não tem que ser assim. Volto a dizer que o exemplo do Sr. Rui é esse mesmo, tinha vontade. E quando queres é ir para a frente. Mas sim, respondendo, finalizando isso, eu acho que é pela escola. Okay. E outra coisa importante é aqueles que tens, é a minha opinião, aqueles que tens que ter e tu sabes de certeza que vais procurar. É muito importante a ligação com os pais, porque os pais é que levam o miúdo para o treino, os pais é que pagam a mensalidade, os pais é que pagam as sapatilhas, os fatos de treino, seja o que for. Tu tens que, não é dar graxa, mas tens que saber levar as pessoas e saber que eu sou o treinador, o seu filho é o jogador, a partir deste momento temos estes treinos, temos isto, há uma mensalidade, joga quem jogar, estamos aqui para, acima de tudo, para que o seu filho, atleta, tenha atividade física. E depois, a tempo, vamos tendo ambições, claro, que também são importantes, não é só andar por andar. Diz. Sim, concordo plenamente contigo e sei que felizmente essa aproximação com os pais
está cada vez mais vincada e que as pessoas estão a fazer por isso. Já não há tanto aquela história dos pais que estão lá para pagar e bater palmas. Já ouvi muita vez e gosto de referir porque é de desmanchar a rir. Tocaste aí numa coisa muito engraçada e eu vou pegar nisso agora e vou-te perguntar a tua opinião em relação às subidas de escalão. Sim. É muito normal, não sei se neste momento ainda estão a ser feitas essas mesmas subidas de escalão como aconteciam antigamente, em que havia, eu cheguei a ver duplas subidas de escalão, né? Ou seja, subir 2 escalões para completar uma equipa que não tinha jogadores. Qual é a tua opinião em relação a essas subidas de escalão? Achas que se justifica? É bom para o atleta? A subida de escalão acho que se justifica. Eu acho que sim, e também lá está, eu não vou tanto se tem que ser, não é? Para fazer números, se tiver que ser esse o recurso, pronto, tem que ser. Porque tu ao longo da época tens um grupo de 10, lesionam-se 2, pronto, tens que ter ali uma subida de escalão. Agora, eu sou apologista que a subida de escalão deva ser miúdos que são do segundo ano, porque é a transição para o escalão a seguir. Digo isto principalmente porque há dificuldade em ter sub-14. Acho que quem é mini 12 faz todo o sentido se houver essa possibilidade de ter a subida de escalão, porque é o ano de transição. Mas não, como é que é dizer, não, o miúdo é sub-14, tem a subida de escalão, mas passar um bocadinho pelos dois. Até porque não é por estar no sub-14 que os minis agora já sei tudo. Não, passar um bocadinho pelos dois. Estar nos dois lados, mas indo ao sub-14. Eu acho que de 12 para 14 concordo nesse sentido, porque estamos a falar que há uma diferença, não é? Tu jogas 4 para 4, uma diferença muito grande. Até na própria altura do sexto. Sim, é um bocadinho em tudo. E se tu tens um atleta, ou vários atletas, que são de segundo ano de mini 12, e estão o ano inteiro a jogar, a competir nos convívios, e depois a época termina em junho, ou seja, quando for, chegam a setembro, têm as tabelas onde estão, têm o campo como é, e nunca passaram por aquilo. Eu acho que se tivesse na mão algo assim enquanto treinador, o sub-12 para 14 era aquilo que eu fazia por causa dessa transição. É um choque muito grande para os miúdos e alguns nem têm força para lá chegar. Muitos estão no campo completamente perdidos. Pronto, e o 12 para 14 acho que sim. Que é, agora em relação ao resto, tudo depende também da tua já do número de atletas que tens. Se tiveres ali, lá está, volto a dizer, se tiveres uma lesão tens que ir buscar ao escalão anterior, mas no geral acho que não seja prejudicial desde que o atleta que veja que o miúdo naquele escalão consegue competir minimamente, não é só inscrever porque tem lá 12 e subir de escalão só porque sim, mas acho que sim, isso tudo depende do atleta, a meu ver, primeiro, e depois do número de jogadores que tiveres no escalão, se precisares ou não de ir buscar ao outro. Se eu concordo, assim, em algumas situações sim, nestas que eu te disse. Okay. Precisares, ou se tiveres um miúdo mais desenvolvido que o outro, não justifica teres. Tivemos há um ano, eu tive, o Joaquim Dias não era, que aquele andava a fazer no sub-14. Sim, é verdade, o Joaquim desde muito cedo era mais apto fisicamente do que o resto da equipa. Malta, agradecer aí, peço desculpa agora por isto, nada. Um bocadinho com eles, agradecer aí ao Ganda Pedro pelo host e esclarecer aí, Chubby. Eu abri um documento ao calhas, neste caso é da Associação de Basquete de Aveiro, e como podes ver aqui, para um regulamento de mini basquete à altura do aro,
são 2,60 m, para sub-13 e em diante 3,05 m, que é a altura oficial sénior. Só para dar um breve esclarecimento desta diferença da passagem de escalão de sub-12 para sub-14, neste caso agora com, sim, que eles têm essa diferença do sub-13. Tem essa designação do sub-13, muitas associações. Sim, olha, eu tenho aqui uma pergunta do Dino, que é: como é que se comportam os pais nos jogos? Eu acho que há sempre situações isoladas, né? Mas no geral, depende um bocadinho dos jogos e depende um bocadinho da equipa com que o filho está a jogar, ou a filha. Mas o que eu tenho visto este ano, assim que me recordo, os pais, pronto, há sempre aqueles que não dá, é o que está na cabeça deles, né? E isso vai acontecer sempre, né? Mas no geral eu acho que até se comportam bem. Não tenho assim, do que eu vi, agora não lembrar houve um jogo ou outro que ouvi umas coisas que não ficavam ali bem, vindo de quem veio, não interessa. Mas no geral acho que comportam-se bem. E achas que há mais... Claro que há sempre aqueles treinadores, não é? Claro. Pai treinador, o estatuto de pai treinador é mais complicado. Mas por aí é que eu te ia perguntar, e achas que é mais afincada essa diferença de comportamento quando o escalão é mais velho e competitivo, ou nos escalões de formação? É porque eu digo-te contar uma história muito rápida. Eu tive um jogador que ao final de um jogo em que levámos uma sova numa equipa que pronto, estava no seu início de sub-14, e no final do jogo o pai chegou ao pé de mim e diz-me assim: olha, eu acho que o problema da equipa é que eles têm que ir mais à linha e cruzar. E eu fiquei, nem sei bem o que é que tenho de dizer, amigo, não é? Ou seja, como é que tu achas? Depende da competição em si, dos escalões? Nota-se essa diferença? É igual? Não, acho que depende um bocadinho dos escalões, e vou pegar aqui no exemplo deste ano da final, fez os jogos do CDC Kunitz. Os dois pavilhões tiveram muita gente, que isso é bom para a modalidade, mas depois sente-se neste jogo que há ali muita coisa que já vem entre os miúdos na escola, já vem porque já jogam desde sub-14 ao minis, uns contra os outros, e um quer ganhar ao outro, e depois isso passa para os pais. Esse foi o jogo e acho que é o jogo do nosso distrito neste momento que se notou mais isso, porque lá está, estamos a falar de sub-18, e os miúdos já se conhecem, aquilo é na escola, um pica ao outro, pronto. Isso passa um bocadinho, depois o pai, porque o outro empurra o filho, o pai começa de um lado do outro, isso não dá para controlar, não é? Mas acho que sim, que quanto no nosso, aqui na associação, em Castelo Branco, acho que quanto mais velhos são, pior é. Não devia, mas pior é. Porque já tem vários duelos para trás, que eles já vêm porque um foi campeão em sub-16, o outro foi em sub-14 e este ano é em sub-18. E eu acho que sim, que vem um bocadinho por aí, que os mais velhos é pior. Dando o exemplo deste ano, sim, que assisti ao sub-18. E respondendo aí também ao Dino, eu acho que o basquetebol é muito mais pacífico do que o futebol, mesmo muito mais. Embora seja um desporto em que tu tens muito mais contacto físico do que no futebol, essa parte de contacto não passa tanto para a bancada e para os pais. É um bocado mais distante, e os pais, embora estejam todos mais juntos na mesma bancada, têm um comportamento diferente. É um pavilhão fechado. É diferente. Até porque dou-te outra em relação ao basquete e ao futebol. Sabes que o futebol todos querem ser Ronaldo, não é? O meu filho é que é o Ronaldo, e então é mais difícil, porque estamos a falar do desporto rei do nosso país, que é mesmo assim.
e Sim, todos sim. querem lá chegar. Não, o basquete, nesse aspecto, acho que sim, que é diferente. O basquete é mais pacífico. Sim, senhor. Ora, agradecer aí à malta que chegou agora. Muito obrigado, PT Lusa, pela tua rádio. Sejam todos bem-vindos. Se puxem numa cadeira e sentem-se no chão. Hoje o convidado, deixa-me lá pôr aqui o comando. O convidado é o nosso amigo Ricardo Machado, vice-presidente da Associação de Castelo Branco, treinador adjunto da Universidade da Beira Interior. Estávamos a falar de basquete, comportamento dos pais. Muito obrigado a Bacalho Man pelo teu follow. É o que eu digo, sejam todos bem-vindos e juntem-se a nós. Se tiverem perguntas, são todas bem-vindas. E agora vou-te fazer a pergunta da carne enfiada no dente. Nós que estamos no terreno e conhecemos bem o terreno, sabemos que o desporto escolar em Portugal é vergonhoso, chamemos-lhe assim, sem querer Sim, ofender sim. ninguém. O que é que achas que pode ser feito para mudar o desporto escolar? Achas importante que haja uma maior intervenção por parte das associações no que é feito no desporto escolar em si? Qual é a tua opinião? Sim, eu acho que isso que tu disseste era uma ideia. As associações chegarem mais vezes à escola, sim. Eu acho que pá, é complicado falar disso, mas e não estando mas eu acho que as pessoas que estão encarregues ao desporto escolar, que estão ligadas à escola, neste caso os professores de educação física, deveriam ter, lá está, através da associação, que treinadores da associação fossem ao desporto escolar. Eu acho que isso era bom. Lá está, depois voltamos àquilo que tu me perguntaste. Porquê? Porque os treinadores que estão na associação, quem diz associação diz clubes, por exemplo, vamos dar um exemplo rápido. Tortezeno, escola lá do pavilhão, treinadores do Unidos irem participar no desporto escolar, vão levar miúdos dali para o pavilhão, que é mesmo em frente, ou seja, o desporto escolar já vai passar daquele âmbito mais lúdico para um pavilhão onde os miúdos vão aprender outra realidade e que depois vai ajudar nos dois lados, seja na competição de desporto escolar ou seja no federado. Acho que podia ir um bocadinho por aí, sim. A associação chegar lá, mas também é preciso que essas pessoas queiram ouvir a associação e queiram que o desporto escolar tenha uma evolução. Se não quiserem, não há nada a fazer. Mas sim, acho que indo lá os treinadores era uma ideia, na minha opinião. Até porque as pessoas que estão à frente do desporto escolar, e sem desprimor das pessoas que trabalham no nosso país com o desporto escolar, muitas das vezes são professores que tanto estão com a equipa de basquetebol, como com a equipa de futsal, como com a equipa de ginástica, e tudo isso faz com que Isso nós temos o exemplo no distrito do Sérgio. O Sérgio acho que esteve ligado, ou está, o Sérgio, e também o Pedro Coelho, se não estou em erro, está ligado ao Alba. Acho que também já esteve ou está ligado ao desporto escolar, ou seja, mais uma maneira de chegar aos clubes. Agora, é como eu digo, sim, a associação pode fazer alguma coisa, não digo que não, pode fazer esse papel, não sei se já foi feito, não sei, não faço ideia. Mas para que o desporto escolar passe daquele lúdico a levar uma coisa mais a sério, acho que sim, tinha que passar por aí. E o que é que eu por exemplo, no caso do Sérgio em específico, nós tivemos um projeto que eu trabalhei para as seleções com o Sérgio, onde tivemos uma inclusão das miúdas do desporto escolar na seleção. Na altura tínhamos lembro-me de qualquer coisa atletas a disparar, peço desculpa, estou aqui a tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Fábio, não consigo entender porque é que os alertas não estão a funcionar, mas olha, muito obrigado pelo teu apoio. E como eu estava a dizer,
Achas que essa inclusão dos atletas que estão no desporto escolar em treinos de seleção poderá fazer com que haja mais praticantes no desporto escolar, haja mais praticantes na modalidade federada, que seja bom? Qual é a tua visão Eu acho que antes deles terem essa participação nas seleções, seria passar pelos clubes. Porque tu chegas, um miúdo que sai do desporto escolar, isto na situação em que o treinador é diferente, e mesmo que seja o mesmo treinador, vai ser sempre diferente. O miúdo sai do desporto escolar e vai às seleções distritais, é complicado, não é? Estamos a falar do. Estão lá incluídos os melhores jogadores do distrito, com muitos anos, muitos, com alguns pelo menos, né? Com alguns, e não vais levar ali 3 ou 4 miúdos ou miúdas que nunca jogaram federado ou só jogaram desporto escolar. É difícil. Eu acho que primeiro tínhamos que passar pelos clubes, sim, e depois dos clubes, claro, havendo um aproveitamento de um atleta ou outro, e tu estiveste nas seleções, sabe que depois vocês, enquanto selecionadores, têm todo o gosto de ver toda a gente, e a partir daí é que fazem a seleção e dar a oportunidade a todos, ou a grande parte deles, acho que sim. Mas do desporto escolar tem que passar por um clube, é a minha opinião. Ir logo para as seleções não vejo muito por aí. Sabes que a ideia na altura era... Sim, porque não tinhas, além de não ter, seria fazer com que houvesse uma aproximação, criação do gosto, sim, dos miúdos que, sim, estavam no desporto escolar para poderem passar para os clubes, ou seja, dar um bocado a volta à ideia de... Porque é lógico que a diferença qualitativa entre o desporto escolar e os clubes federados é enorme, mas a ideia seria mesmo puxar para, sim, ver, sim, mais participação nos clubes. Sim, senhora. Ora, agradecer aí à malta que está aí, vocês estão todos em grande senso. Bem-vindo, Fábio Lopes, és enorme, amigo. Muito obrigado pelo vosso senso. Olha, eu agora assim, fora da caixa, quero-te fazer aqui uma pergunta, sim, que foge um bocadinho ao basquetebol, porque eu reparei, enquanto andava aqui à procura de uma fotografia para pôr na publicação, que tu fazes parte, ou fizeste parte de uma equipa de dardos, não é? Ainda faço. Completamente diferente. Como é que é essa experiência? Epá, olha, isso aí já lá vão 11, 12 anos que comecei. Mas comecei assim naquela de café, mandar umas setas e... Mas foi pegando o gosto. Pronto, e depois é como tudo, quando treinas evoluís, né? Fui evoluindo, depois houve ali um tempo em que deixei de treinar e desmotivei um pouco, voltei outra vez. Eu gosto, olha, já que não posso jogar basquete, enverdei por outra modalidade que comecei a gostar bastante, e neste momento sim, tenho uma equipa já há muitos anos, faço parte de uma equipa, já fomos, o ano passado fomos vice-campeões nacionais na nossa categoria. Este ano, pronto, como isto está tudo parado, estamos líderes sem derrotas, ou seja, é treino e nós gostamos bastante da equipa onde eu estou, somos todos bastante empenhados nisso, mas gosto. Vou a competições nacionais, já fui a internacionais, já fui 3 anos seguidos à Espanha. Não sabia. Essa parte não sabia, sim, este ano não fui ao Algarve porque era complicado de ir para Portimão na altura em que foi em outubro, mas também era o nacional em Portimão, e temos ido, a nossa equipa qualifica-se já há muitos anos para cá, vamos sempre aos nacionais. E o ano passado, há dois anos é que ficámos em segundo. O ano passado não fomos, por impossibilidade, mas foi um elemento da nossa equipa campeã nacional e vamos, mas pronto, claro que é o convívio e
E como eu costumo dizer, aquilo é para conviver, mas é para levar a sério, porque eu já não gosto de perder, né? E um momento tem que ser para, se não for para ganhar, pelo menos para dar tudo aquilo que sabemos. Não, mas gosto e continuo e estou aqui, treino todos os dias aqui em casa. Sim, que é uma modalidade que dá para treinar em casa, né? Dá para treinar em casa e esta pausa foi boa para isso, para a gente, quando voltar à competição, para ver se somos campeões nacionais, seja em equipa ou seja individual, procurar isso. E foi o último título que tive, foi no. Já foi ano passado, foi na Figueira da Foz, que é em segundo lugar, perdi na final. O outro foi melhor. Ok. Acontece. Qual é a modalidade dentro dos dardos que vocês jogam? A 301? Não, jogamos. É cricket e 501. Ok. Mas isto depois tem outras vertentes que depende do tipo de campeonato, né? Se for, por exemplo, o internacional que fomos, o desempate é em Burma Road, que é um jogo que tens que jogar ao número que a máquina te diz, começando do 15, acabando no meio. Pronto. Há várias vertentes, mas é por e pronto, e já há muitos anos, como a basquete, estou sempre ligado às setas. E é engraçado porque as setas têm uma ligação especial com o basquete. O movimento do lançamento é muito parecido. Sim. O pulso, o movimento do pulso. E a verdade é que eu, dos poucos que conheço, há muitos jogadores de basquete que gostam de jogar as setas, não tão a sério como é óbvio, mas há muita gente a gostar de jogar as setas. Eu sou um deles, até para saber o que é cricket e 301 e 501, não é? E tens outro, o Torais também joga. Exatamente. Joguei contra ele já várias vezes. Ele também está ligado às setas já há uns aninhos. E tem jeito para aquilo. Boa. E como é que é a competição a nível regional? Há muitas equipas? Muito ligado com os bares, não é? Bares, associações recreativas. Eu quando fui presidente do núcleo do Sporting daqui do Fundão, levei a equipa para lá. Foi o ano em que vencemos a fase de distrital. Neste momento há 16 equipas. É muita gente, são 2 grupos de 8. E os 4 de cada lado vão ao Nacional e depois a final teria sido a semana passada, que era presencial, no outono, mas foi cancelada por causa disto tudo, né? Do Covid, e estamos a aguardar. Sim, senhora. Olha, dizer-te, Dino, estás com um problema no teclado, pá, que isso de vez em quando dá aí uns erros, mas eu faço a pergunta na mesma. O que é que achas, e antes de entrar mesmo na fase final, o que é que tu achas dos desportos como o Airsoft? Sou sincero que nunca... Eu também não tenho grande conhecimento. Não faço ideia, Airsoft, mas põe aí. É isso, vamos ver, porque isto... ok, é tipo paintball. Será? Será isso? Vê lá, tipo paintball? Eu parece-me que sim, deixa lá ver se isto passa... Já ouvi falar, mas sincero que não... Não é tipo paintball, então ajuda-nos, Dino. Esclarece-nos aí aos 2 malucos que estamos a tentar responder à tua pergunta. Isto é Counter-Strike, né? São coisas diferentes. Então ajudem-me, malta. Ajudem-me a esclarecer, porque eu para mim isto é Counter-Strike com... Ora, a Airsoft usam armas à escala. Ok. Isto parece ser porra. E com bolas de plástico. Mas não têm tinta? É só mesmo à bolada? À bolada? É sem tinta. Pois, isto deve aleijar, não? É um bocadinho. Mas tem bom aspecto, acho que era fixe. Temos que combinar aí uma reunião entre os treinadores para ir jogar um Airsoft. Não me importava, olha, por acaso, não conhecia, só o paintball sim, já tinha, mas o Airsoft não fazia ideia. Eu também não, mas olha, vamos lá. Por que não? Dino, trata aí disso, que é para a gente
para a gente ir lá. Nós somos muitos, a malta do basquete somos muitos. E grandes também. E grandes, sim. Eu não. Pronto, eu vou à frente para fazer de escudo. Vais à frente. Olha, para terminarmos, e eu vou-te perguntar aqui duas coisas que são muito parecidas, mas são de todo diferentes. Ou seja, como estás ligado ao basquetebol, dá-me um 5 ideal dos jogadores de basquetebol que tu já viste jogar, que ainda jogam, que possam já estar fora de competição. Um 5 ideal, porque para mim é fácil falarmos de who is the GOAT, o greatest of all times. Para mim é fácil de escolher, mas no Basketcast nós fazemos esta pergunta de Sim. um 5 ideal. Olha, eu sou sincero que vejo NBA, claro, e acompanho mais os playoffs, mas sempre que posso acompanho. Mas vou-te dar, não te vou dar da NBA, vou-te dar aqui uma mistura de... Porque eu sou mais adepto da Euroliga. Gosto mais da Euroliga e acompanho mais. Então vou-te dar... para mim, se calhar vou-te dar 2 jogadores, um da Euroliga e um da NBA, que foram aqueles que me incentivaram mais à prática da modalidade. O primeiro foi o Vince Carter. Porque ele... pelo espetáculo. Ele fazia de um jogo de basquete um concurso de afundanço. E em termos de espetáculo, como o Carter, duvido que venha outro tão cedo. E depois o outro, porque tornava o basquete simples e com métodos, tinha uma qualidade, uma técnica individual espetacular. O Navarro, La Bomba. E depois vou-te dar aquela que para mim é a melhor dupla que eu vi, a melhor dupla e mais dominante que vi na NBA, o Kobe e o Shaq. Aqueles dois para mim era, em termos nem me veio a palavra. Não, era um Shaq debaixo. Não era um entrosamento entre os dois. Não, era o Shaq debaixo da tabela, muito forte. Era muito forte. E depois o Kobe, que infelizmente nos deixou este ano. Pronto, é o Kobe, né? Acompanhei mais o Kobe que o Jordan. E o Kobe é sem dúvida o melhor jogador que eu acompanhei. Ou seja, 2, 4, falta 1, né? Exatamente. Tenho que te dar o homem que se tornou o Navarro, que é o Spanulis. O Vasilis Spanulis, que ultrapassou o Navarro em melhor marcador de sempre da Euroliga e com mais assistências também. Qual é o primeiro nome dele? Vasilis Spanulis, com L. Sim. Spanulis. Exatamente. É com O aí no meio, mas deve-te aparecer. Já entrou. Vasilis Spanulis, já. Pronto. Não dando assim um 5 por posições, mas o Spanulis ainda joga no Olympiacos. Sim. E, os métodos torna o basquete simples, é uma visão de jogo, é dos dois lados do campo. O Vasilis, para mim, neste momento, não coloquei outro porque já gosto bastante dele, é o jogador a seguir ao LeBron que mais acompanho os jogos, que é o Doncic. Gosto bastante também. Acho que vai ter um futuro brilhante, se tudo correr a normalidade, sem lesões. Mas acho que este 5... não escolho o Jordan porque isso é muito básico. Isso aí toda a gente... Lá está. O Jordan tem... Mim, a pergunta tu não podes perguntar 5, é 4. O Jordan está lá. É o suplente. O Jordan fica sempre... Para muitos, até há muita gente que prefere o Magic Johnson. Claro. Por isso é que para mim a pergunta do melhor de todos os tempos é fácil. Toda a gente iria, ou a grande maioria iria para o Jordan. Claro. Este Spanulis, posso dizer que... eu consigo rever a qualidade extrema que este jogador tem, mas eu não gosto do gajo, pá.
Não. Eu não gosto do gajo, man. Há qualquer coisa no jogo dele. É pá, o gajo, ele tem o único defeito que ele tem, que eu noto já há alguns anos, é que a jogar, está bem que o basquete não é para rir, né? Mas ele não tem alegria a jogar, leva aquilo demasiado. Pode ser isso, talvez seja isso, pá. É muito focado, é muito focado. Não vejo a rir-se, é mesmo focado. Mas eu gosto porque, pá, se for preciso, estás ali não sei quanto tempo sem dar por ele e de repente há um roubo de bola, ele mete 2 bombas seguidas. Claro que já tem 38 anos e as coisas vão mudando, né? Claro que sim. Olha, e então, agora, fazendo novamente a mesma pergunta, mas a versão quarentena. Ou seja, Sim. quero um 5, em que neste caso seria um filme, uma série, um livro, um álbum, uma banda e um prato que possas sugerir então a quem está a ver. Então, vamos a pensar. Então, disseste Um filme? filme. Podemos começar por aí. Vamos pelo filme. Então, não sei se já viste, vi recentemente o filme The Way Back do Ben Affleck, basquetebol. Estreou este ano, estreou em 2020. Assim, Já vi. Já viste? Já vi, por acaso já vi, sim senhor. Vi a semana passada, gostei, não é tanto pelo basquete, também é basquete, claro, que ele retrata o basquetebol, mas a vida pessoal dele, que é a mensagem principal e o drama à volta do basquete, e gostei por causa disso, porque além daquela mensagem que eu tiro, é que além do jogo, o treinador tem a parte que ninguém vê, né? Pessoal, exatamente. A outra parte pessoal, e eu gostei por causa disso, e por isso é que te sugiro esse, mas também já viste, mas a quem está a ouvir. Sim. Mas se calhar vimos ao mesmo tempo, vi a semana passada. Sim. Achei curiosidade, nem conhecia, foi de uma lista que estava a ver e eu, sim. Um filme sobre basquete, deixa lá ver isto, ainda por cima com sim, eu fui por aí, É. fui por aí, basquete, fui ver, mas gostei, e aconselho. Em relação à série, né? Série. Então, eu tenho andado a ver muitas, mas já que estamos a falar, não quer dizer que seja tudo desporto, mas vou-te dar uma que vi, uma minissérie, o English Game, futebol, conta a história de como nasceu o futebol na Inglaterra. Também é muito dramatizada, mas gostei. São só 8 episódios, não estou em erro. Ok, da Netflix. Sim, Netflix. Ok. Sim. Essa gostei. Esta não conhecia. Vou ver. Vê-se bem. São 8 episódios. É interessante, e já ouvi por aí em algum sítio que ia haver uma segunda temporada, porque acho que é bom, mas tem que haver mais ali alguma coisa. Tu percebes que cria-se o futebol, que há ali os operários e depois a outra parte dos mais ricos, mas tem que haver, de certeza que vai haver uma segunda temporada por causa disso. Acaba assim de uma maneira em que precisa de mais alguma coisa. Ok. Um livro. Olha, livro, vou-te dar o último que li, que aliás que ainda nem acabei, mas vou-te dar também de futebol, e porque é uma pessoa que eu tenho como ídolo, que é o livro Mister Jesus, do Rui Pedro Brás. O Jesus é um exemplo de superação também, tudo o que ele passou, foi passando ao longo da vida, problemas em casa, como é que chegou lá, nunca desistiu, despedido de alguns clubes, manutenção noutros, descidas de divisão que precisavam dele e ele conseguiu se manter, depois o auge da carreira ao Benfica, conta tudo um pouco até chegar ao Brasil, onde não é preciso dizer mais nada, e pronto, eu aconselho isso porque gosto bastante do Sr. Jesus por isso. Ok. Só não foi campeão no Sporting, mas mesmo, infelizmente. Mas ao menos vimos futebol lá. E isso vai ficar para outro podcast. Eu tinha aqui, e eu posso mostrar assim
basicamente, assim de repente, que eu Sim. tinha aqui uma data de coisas programadas para mostrar e para te perguntar, e uma delas está aqui, é o Sporting. Porque eu sei que tu és adepto afincado do Sporting, mas isso vamos deixar para o outro podcast, para quando falarmos de futebol. Ora então, já temos um filme, uma série, um livro, uma banda ou um álbum em específico. Olha, banda, vou-te dar duas bandas porque... Vais dar duas sem deixar. Já sabia que... Olha, vou-te dar uma banda que eu ia ver este ano, os Guns N' Roses. Ok. E já de certeza que não vêm cá, vinham cá em maio. Altice não, ao Algés. E depois vou-te dizer uma nacional que também tinha ideias de ir ver ao Nós Alive, que é os da Weasel. Olha, vamos ver. Eu para isso também tenho andava a recordar os clássicos para ir ao concerto como deve ser. Olha. Vamos lá ver. Eu ainda estou esperançoso que em haja. julho. Eu estou esperançoso que haja porque eu tenho. É dia 11, Eu tenho já bilhetes. tens. Eu tenho bilhetes. Ainda não tinha, era para ter comprado agora, mas com isto tudo não arrisquei. Ok. Tenho um prato que tu sugiras. Prato, olha, então, vou-te dizer o meu prato favorito. Carne de porco alentejana, que é bom de fazer em casa e há tempo para isso. Quem não gosta de porco, posso pôr para lá frango ou algo um bocadinho mais saudável. Meio maiazinha. Um carne de frango alentejana, exato. Também já fiz e gostei. Por acaso gostei. E carne de porco alentejana. Só para abrir o apetite à malta, às 7h30. Com quilha do cabeça. Tem que ser. Que a conquilha do cabeça. Muito bom. Olha, posso dar uma sobremesa, vá. Olha, boa. Também fazer em casa se não é mau. Tiramisu. Tiramisu. Sim, senhora. Olha, e eu arrisco tão, como tu estás tão receptivo e tão à vontade, a pedir-te um suplente neste 5. Eu tenho aqui um suplente perdido, que é um videojogo. Se tens algum videojogo que recomendas? É o que ando a jogar todos os dias, o FM, Football Manager. Ok. É o que tenho, é o que me vai prendendo mais, porque com o tempo fomos, para mim falo, antes jogava bastante, mas eu tenho ali PlayStation, nem pego nela. Mas agora no FM, como tenho tempo, gostei, tudo o que é treinar, isso é que isso puxa. Eu então tenho aqui uma recomendação para ti. Então vá. Que é o Pro Basketball Manager 2019. Já ouvi falar, mas nunca... Um jogo que ainda está um bocadinho a ser desenvolvido, ainda não está a 100%. Tem que lá chegar. Mas digo que está a caminhar para talvez em 2021 a gente ter aí um basquetebol. Mas é só NBA ou... Aquilo neste momento ainda não tem, ou seja, ainda não está com os nomes das equipas, ainda não está com os nomes dos jogadores, está em desenvolvimento. Ainda não está a legalização e tal. Como tu sabes, é muito complicado a parte tática e técnica do basquetebol ser transferida para um jogo destes, mas está em desenvolvimento e eu tenho aqui e ando a experimentar de vez em quando. Então manda-me isso que eu também experimento. O jogo vale a pena. Olha, Paris, muito obrigado. Mesmo obrigado muito obrigado por este bocadinho. E a ver se isto passa e a gente possa fazer um podcast ao vivo. É isso mesmo. Dizer desde já, eu aceito patrocínios da Padaria Paris. Está bem. É justo. Olha, desejar tudo bom. Igualmente. Muita saúde para ti